Então, é, eu vou começar hoje, então, retomando só aquele finalzinho que a gente não conseguiu passar na última aula, né? Rapidinho, assim, só para vocês terem uma última visão, mas assim, o que a gente faltou ver, na verdade, né? Era mais uma parte do Marx que tem a ver com a teoria do Estado do Marx, né? A teoria do Estado do Marx, que é uma teoria bastante importante, né? E que assim ele desenvolve basicamente nesses livros 2 e 3 do Capital, né? E é onde ele diz justamente que existem crises cíclicas no capitalismo, que fazem parte do próprio jeito do sistema, porque o sistema vai tirando dinheiro de circulação e aí vai acabar sempre entrando em crise, né? E aí, justamente para essa crise não ser muito grave, né, para não ser um colapso, né, então a burguesia ela precisa fazer com que boa noite, Derani, fazer com que o Estado ele se envolva com alguns estímulos, né, para que a economia esteja sempre crescendo, né? Essa coisa que a gente vê aqui o tempo inteiro, falam, né? Ah, a economia crescendo e tal, precisa crescer não sei quantos por cento e tal, né? Porque se você não tiver essa taxa de crescimento, o Estado, o capitalismo entra em crise, né? Então, o que acontece, né? A tradição marxista, ela vai conceber o Estado, então, como um aparelho repressivo, de controle, uma máquina de repressão, que permite às classes dominantes assegurar a sua dominação sobre a classe operária, o trabalhador, né? Por um lado, extorquindo dele a mais-valia, que isso a gente já viu lá que é a base da teoria do Marx, né? E, por outro lado, como um aparelho de Estado, né? É, é, que também tem uma função de estímulo, né? Do capitalismo para que ele se mantenha funcionando e tudo mais, né? E que se dá de uma série de maneiras, por meio enfim, tanto de coerção quanto de propaganda também, na política de Estado, as leis, né, uma série de formas aí que o Estado se concebe, e aí, quer dizer, como o Estado acaba sendo tomado por esse poder burguês e fica na mão dessa classe social, a base da teoria do Marx é a seguinte, eu não estou nem achando aqui um lugar onde fala isso, mas, enfim, eu vou só dizer para vocês aqui, a base da teoria do Marx é a ideia de que, então, é necessário tomar o Estado, é necessário ter um partido político que vai lá e que toma o poder do Estado, né? Então, aí se surge toda uma organização trabalhista, de partidos e tal, não sei o que lá, que tem esse recorte, né, marxista, né, e aí são projetos de esquerda cujo projeto, então, é exatamente tomar o Estado para que o Estado não seja usado, né, pela burguesia para massacrar a classe operária, né, então esse tipo de abordagem, né. Não sei se vocês viram agora, quer dizer, a Câmara e o Senado acabaram de aprovar a lei de marco temporal de novo, né? Por quê? Porque a burguesia quer invadir a Amazônia e desmatar e tomar terra de índio, né? Só que o que aconteceu? Na última eleição entrou um presidente de perfil mais centro-esquerda, né? Então, o que pode acontecer? O presidente pode vetar a lei, né? Então, olha como é tensa a relação, né? Só que, por outro lado, o presidente também precisa de apoio do Congresso para aprovar leis de Bolsa Família, de programa social e tal. Então, ele também está na mão do Congresso, aí vai ter que negociar, né? Então, é toda essa complexidade, né, que se torna o poder do Estado. Quer dizer, tem uma disputa em torno do poder do Estado, né? Onde um dos cargos fundamentais no sistema desse tripartite, assim, executivo, legislativo e judiciário, é o presidente da República, mas o Senado e a Câmara também, porque eles têm poder de vetar as coisas do presidente. Se o presidente vetar a lei, eles têm
poder para derrubar o veto, né? Então, toda essa problemática política, né? E aí, só para encerrar, o Marx, onde culmina, né, esse projeto dele de discussão. Tá? Bem, nosso objetivo hoje é sair, então, dessa discussão, né, do Marx, né, e entrar em outros autores que aí, efetivamente, a gente já pode dizer que não são mais autores da filosofia moderna. Assim. A filosofia moderna, aquele período, né, da filosofia moderna, ele começa ali mais ou menos com Bacon, Descartes, Jacob Böhme, né, que eu falei para vocês, ele vai lá, Kant, Hegel, né, Spinoza, aqueles vários autores, até mais ou menos, né, o Hegel, assim, né, que eu já falei para vocês que eu estava um pouco em dúvida. Quer dizer, daqui em diante, aí a gente já está abrindo para uma filosofia contemporânea, né? E a característica, né, é a última fase da história da filosofia, é o que a gente chama de filosofia contemporânea, que pega ainda alguns autores do século XIX, mas é basicamente século XX e até hoje, né, século XXI, os novos pensadores e tudo mais, né? Então já é a última fase assim da história da filosofia, né? Que a gente viu que basicamente é dividida em 4 fases. Então é a filosofia antiga, né, que pega os gregos tudo, a filosofia medieval, que vai pegar até o Renascimento, depois a filosofia moderna e agora a filosofia contemporânea, tá? Então alguns autores estão numa transição ainda e outros nitidamente são autores da filosofia contemporânea, tá? Então, enquanto autor assim ainda de um período de transição, a gente apresenta para vocês agora então o Kierkegaard, né? Que é um autor que mais ou menos um pouquinho depois do período do Hegel, tá? Ele não é contemporâneo ao Hegel, ele nasceu 30, 40 anos depois, mas está mais ou menos na mesma fase, né? E que ele inaugura uma nova perspectiva da filosofia que vai se tornar uma perspectiva muito importante, né? E que a gente vai poder dizer, então, que o Kierkegaard ele é um precursor de uma linhagem da filosofia, que aí essa nitidamente já vai ser filosofia realmente contemporânea, que vai ser o existencialismo. O existencialismo que tem grandes autores como o Jean-Paul Sartre, né? O próprio Albert Camus, né? Quer dizer, que aí já são autores do século XX, já, e é realmente filosofia contemporânea, né? Mas essa coisa do existencialismo, quer dizer, nasce com o Kierkegaard, né? E nasce de que maneira, né? Nasce ainda muito atrelada à questão da religião, tá? Então, o Kierkegaard, ele é um autor que ele vai se converter ao cristianismo e vai defender o cristianismo como uma perspectiva filosófica, né, no século XIX tardio já, né? Então ele é um autor que ele já conhece a filosofia hegeliana, né? Ele já conhece toda a filosofia do Kant, desses autores modernos e tudo mais, mas ele vai se contrapor, né? Num certo sentido, ao Hegel, achando, né, que no Hegel existe uma religiosidade, mas ela é muito atrelada à ideologia da Igreja Luterana, né? E ele acha que a Igreja Luterana é um pouco vazia, ele sente falta de uma dimensão mais intimista, assim, da subjetividade, né? Que é uma coisa que ele vai buscar através de outros mecanismos. A primeira parte da obra do Kierkegaard, né, o primeiro lugar onde ele percebe e quer descobrir essa coisa mais profunda da intimidade, né, não por acaso ele vai retomar justamente no Sócrates. Ele volta lá para o Sócrates, lá para a filosofia antiga, né? Vocês lembram bem que tinha aquelas questões que o Sócrates vivia perguntando, e de repente ele não chegava em lugar nenhum, ele chegava num vazio, né? Ele chegava numa angústia da descoberta de que ele não sabia nada, de que ele não conhecia nada, né?
Então, a tese de doutorado do Kierkegaard, ele vai chamar assim o conceito de ironia construído a partir do Sócrates. E ele vai justamente retomar esse conceito de ironia para mostrar que essa ironia ela é um mecanismo importante para a descoberta da interioridade do sujeito. E lá dentro do sujeito, né, um pouco a ideia do existencialismo, tem uma existência, que é a existência de cada um de nós, né, e é uma coisa assim, maravilhosa, é uma coisa impressionante, é uma coisa divina, né? Que cada ser humano tem dentro de si, e que justamente a ironia é uma maneira de você ir desconstruindo uma série de preconceitos, de valores que a gente aprendeu, que acostumou a tomar por hábito e tudo mais, né? E a gente destruindo essas coisas até chegar num eu, assim, absoluto, que é aquilo que realmente a gente é. Quando a gente se despe de todas as máscaras, se despe de todos os conhecimentos, os hábitos, os comportamentos sociais, os preconceitos e tal, né? A gente chegaria numa coisa lá na intimidade mais absoluta do ser, né? Que é alguma coisa que existe, né? Então, a tese do existencialismo é essa existência desse núcleo, digamos assim, de cada um de nós, onde a gente pode chegar, e uma das metodologias para chegar a isso é justamente a ironia, porque ela vai negando, 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 e vai cavocando para dentro de nós, né? E o Kierkegaard ele vai desenvolver justamente essa perspectiva. Só que ele vai desenvolver essa perspectiva em 3 passos, né? Ele diz que originalmente essa ironia desemboca num vazio absoluto, e esse vazio absoluto ele vai chamar da esfera ética, né? Que quando o ser humano ele começa a se construir, né? Como se ele fosse uma espécie de obra de arte. Essa é uma ideia que a gente vai ver em outros autores ainda a partir da semana que vem, né? Quer dizer, o existencialismo ele coloca para o ser humano a tarefa de se construir como uma obra de arte no mundo, né? Como uma existência relevante. E aí essa existência relevante vai ser tomada, vai ser construída a partir de decisões que cada um toma, e que são decisões que às vezes vão contra uma determinação da moralidade, vão contra uma perspectiva do hábito, dos costumes do povo e tudo mais, né? Mas que o existencialismo, justamente, né, nas manifestações mais radicais, como a do Sartre, né, vão dizer, olha, você tem plena liberdade de se construir como pessoa, né? Então ele tem um livro muito importante, o Sartre, né, que se chama A Idade da Razão, que é um livro que tem um personagem que ele se apaixona, ele é velho e ele se apaixona por uma garota, e ele é casado, né? Com uma pessoa de quem ele gosta, ele teve uma história com ela e tudo, mas ele chega num momento que ele fala assim, não, para eu ser feliz, infelizmente, eu vou ter que separar da minha mulher e vou tentar conquistar essa outra pessoa muito mais nova, né? E ele decide isso e toma coragem e faz, e vai ser feliz, entendeu? Então, é uma coisa assim, o existencialismo ele é uma busca de uma realização da existência, né? Da felicidade pessoal, né? Não é irresponsável, mas é assim, às vezes as atitudes da gente vão doer em alguém, mas não tem jeito, sabe? Tem uma hora que a gente tem que perceber que se a gente não fizer aquilo, a gente vai ser triste o resto da vida e tal. Então, de vez em quando, a gente precisa quebrar certos valores, certas coisas e tal, para a gente ser feliz, né? E esse tipo de pensamento vai aparecer de uma maneira no Kierkegaard, muito mais ligado ainda à questão de um existencialismo cristão, de uma fé cristã, de uma realização de um sujeito mirado nos exemplos de Jesus, né? Esse tipo de perspectiva, né? E aí no Sartre de uma maneira já muito mais profana, laica, né? O Sartre era casado com a Simone de Beauvoir, então uma pessoa que já está envolvida com o movimento feminista, com uma perspectiva de construção também da identidade da mulher, da luta pelos direitos da mulher, pela sua liberdade, pela liberdade do seu corpo, pela liberdade da sua sexualidade, né? Então uma série de questões contemporâneas realmente que estão se abrindo, né? A partir desse tipo de questionamento de que a gente tem lá no fundo da gente, a gente tem uma coisa, tem uma energia vital
tem uma existência, né? Tem uma coisa muito forte que a gente pode explorar isso, e isso é uma das dimensões da filosofia, seria explorar essa dimensão existencialista das pessoas, né? Então vai influenciar Sartre, vai influenciar, num certo sentido, também o Nietzsche, que a gente vai ver um pouco adiante, né? Mas, enfim, a ideia do Kierkegaard é um pouco a ideia de explorar as emoções, sentimentos do indivíduo e tudo mais, a partir desse núcleo central. Como eu disse para vocês, tem uma primeira esfera, que é a esfera estética, digamos assim, que é uma esfera em que justamente ele trabalha, ele tem um livro que se chama O Diário de um Sedutor, que ele vai trabalhar muito essa dimensão da felicidade carnal e tudo mais, mas como ele tem, ele acha que isso é insuficiente, né? Logo em seguida ele vai dar um segundo passo importante, que vai ser a dimensão justamente da fé, né? E aí ele tem alguns tratados que vão tentar desenvolver o que é esse buraco que a gente tem, que já não é mais um buraco pura e simplesmente racional, da ironia, e também dos desejos, das emoções individuais, mas um buraco muito mais profundo, que é um buraco que é preenchido pela crença, né? Então ele tem um tratado muito interessante, onde ele vai discutir justamente a passagem da bíblica, né, que se consumaria com o sacrifício do filho, né? O Isaac vai ser sacrificado pelo pai para ele mostrar o quanto ele é devoto a Deus, né? E no momento em que ele para refletir, né? Assim, eu mataria meu filho para mostrar minha devoção a Deus, né? E aí o patriarca, ele toma essa decisão: não, eu vou matar meu filho, né? Porque a minha devoção a Deus, ela é acima de qualquer coisa. E aí quando ele pega a faca para matar o Isaac, aí Deus manda um anjo e fala para ele: não, tá aqui uma ovelha, não precisa matar seu filho, e você pode fazer o sacrifício com esse animal, né? Então, essa dimensão de até onde a gente iria movido por uma fé, por uma convicção interna, por uma crença interna na divindade, né? E ele já acha que isso é um segundo momento mais evoluído do existencialismo humano, né? Que seria justamente o existencialismo cristão, o existencialismo que se pauta, né? Que se apoia, então, nessa questão da fé, tá? Bom, essa tese dele sobre o Sócrates é muito interessante, enfim, são coisas que a gente sempre não tem muito tempo para falar aqui, mas é um material riquíssimo, né? O desenvolvimento que ele faz em torno do conceito de ironia, do desenvolvimento da questão da, da própria da própria do existencialismo, né, da onde que a gente poderia chegar com base nesse conceito e tudo mais, né? Aqui uns dados de Wikipedia, que eu dei uma olhada aqui, né, onde ele fala um pouquinho do Kierkegaard, né? Ele é dinamarquês, ele é de Copenhague, é um dado importante em relação a ele. A datação, ele morreu relativamente novo, né? Ele viveu de 13 até 55, então viveu 30, 40 anos praticamente, né? Não chegou nem a completar 40 anos de idade, né? E tinha esse caráter todo melancólico, né? Extremamente religioso e tudo mais, entre outros detalhes interessantes, assim, né? Da biografia dele. Então, ele acreditava tanto nesse sacrifício, né? Que o sujeito ético deveria realizar para passar a ser um sujeito o sujeito estético, desculpem, né? Ele deveria realizar para deixar de ser um sedutor voltado à sensibilidade, né? Ao amor, para se tornar um ser mais elevado, né? Que ele pessoalmente desistiu de um casamento, de uma pessoa que ele amava, né? E tem toda uma história assim muito dramática, né? Da vida dele. Acho que essa Regina Olsen aqui, né? Porque ele era apaixonado e tal, e que ele enfim, desiste, né?
E aí a questão da obra, né, a fase madura, enfim, um autor extremamente interessante, né? Veja que ele escreve uma obra imensa, assim, apesar de ter vivido poucos anos, de 41 a 50, quer dizer, em 9 anos, ele escreveu 3, 6, 12, 24 obras, né? Quer dizer, uma produção muito intensa, assim, né? E que é uma referência importante, então, para a filosofia, dessa virada, né? Da filosofia moderna para a contemporânea, sendo o autor fundamental para entender o que é o existencialismo, né? Que é um movimento que a gente não vai ter tempo aqui para falar, mas, enfim, que teve, né? Albert Camus, teve o Sartre, né? Teve grandes autores importantes, né? Nessa linha. E também influenciou alguns pensadores da sociologia, como o Theodor Adorno, né, alemão da Escola de Frankfurt, com a produção importante dos anos 40 até os anos 60 do século XX. Né? Então, enfim, um autor da filosofia muito importante e muito relevante. O outro autor que eu queria falar um pouquinho para vocês hoje é o Arthur Schopenhauer, né? Que é esse senhor com essa cara de bem-humorado, né? Que a fotografia mostra ali, né? Olha a cara dele. Ele era contemporâneo do Nietzsche, né? Do Nietzsche, não, desculpa, do Hegel, né? Contemporâneo do Hegel. O Hegel nasceu em 1770, né? Ele é de 88, era 18 anos mais novo, mas, enfim, foram professores da universidade ao mesmo tempo, né? Então tinha uma competição entre os dois. O Schopenhauer gostava de marcar as aulas dele no mesmo dia e horário das aulas do Hegel para arrancar aluno do Hegel. E aí o resultado era trágico, porque ninguém ia assistir as aulas de Schopenhauer e o Hegel vivia cheio de aluno nas aulas dele. Né? Mas, enfim, a grande vai ser um autor muito influente, porque a gente vai ver na semana que vem, deve ser aula já do Nietzsche, né? A gente vai ver a importância da obra de Schopenhauer para o desenvolvimento do pensamento do Nietzsche, né? E aí ele escreve essa obra, O Mundo como Vontade de Representação, em 1819, que é a sua grande obra, assim, onde ele vai expor a base do seu pensamento. Qual que é a base do pensamento de Schopenhauer? Né? Ele é um cara que ele está um pouco ligado com algumas coisas que a gente viu daquele movimento espiritualista alemão. Tá? Então, ele é um cara que ele acredita na religião, na espiritualidade, né? Mas, ao contrário de outros pensadores que levaram essa religiosidade para o campo do cristianismo, né, do catolicismo, do luteranismo, né, ao contrário desses, o Schopenhauer era um cara que ele introduz o budismo na Alemanha. Então, ele vai ter uma influência desses conceitos budistas, né, muito importante. Né? Como é que isso se configura na obra do Schopenhauer? Né? Se configura da seguinte maneira: a primeira coisa importante para entender o Schopenhauer, né? Ele acha que existe, então, uma força primordial, uma coisa que a gente não sabe o que é, alguma coisa de ordem divina, espiritual, só que ele acha que essa coisa, que esse Deus, né, no qual ele acredita num certo sentido, né, ele não é um Deus bom, não é um Deus bonzinho, não. A gente lembra do Descartes, que o Descartes chegou a colocar em pauta, né, ele discutia nas suas meditações a possibilidade da existência de um Deus maligno, de um Deus que não gostasse do ser humano, um Deus que torturasse o homem no período da sua existência, né? E esse Deus maligno é exatamente o Deus do Schopenhauer. Ele acha, assim, que Deus coloca a gente no mundo para sofrer, né? É um karma, né? Você estar no mundo é basicamente você ter sido escolhido para ser uma espécie de lenha que vai alimentar um fogo das vaidades, da destruição e da miséria humana, né? Então ele é muito pessimista, assim, né? Ele é o representante típico, né, do que a gente chama do pessimismo filosófico. Ele acha que tem um Deus terrível que coloca a gente no mundo para sofrer.
E isso é um pressuposto dele, quer dizer, ele não vai apresentar provas, não vai discutir por que é assim, quer dizer, ele acha que é assim porque a vida das pessoas é muito dura, então não teria como existir um Deus bonzinho que colocou a gente aqui para ser feliz. Não, Deus colocou a gente para sofrer no mundo, né? E aí, como é que ele vai se ligar, né, com justamente essa influência budista, né? Ele vai se ligar aproveitando do budismo uma ideia de que a gente pode, por intermédio de algumas técnicas de autocontrole da individualidade, a gente pode meio que estar no mundo sem estar no mundo, né? De estar aqui, mas estar num grau de indiferença, num grau de nirvana, digamos assim, né? Num grau de estado zen tão elevado, né? Que a gente simplesmente estaria acima, né, de qualquer ordem de sofrimento. Né? Aquilo que acometesse a gente como sofrimento físico, por exemplo, a fome, o frio e tudo mais, por intermédio desse estado, né, de elevação espiritual, a gente simplesmente nem sentiria isso, né? Isso não afetaria a gente de maneira nenhuma, né? Então, o pacote, né, filosófico que o Schopenhauer apresenta para a gente é esse, quer dizer, existe um Deus terrível que coloca a gente para sofrer, mas, por outro lado, a gente é dotado, né, de uma força interior que é uma força de anulação do eu, e que quando a gente consegue anular esse eu, a gente simplesmente está acima do sofrimento, a gente não sofre nada, tá? E esse eu, né, que a gente tem que controlar, ele se identifica também com essa divindade, né? Ele é a mesma força, na verdade, só que é como se a divindade estivesse dentro da gente, mas é como se a gente fosse capaz de anular essa divindade, que quando a gente age, ela quer que a gente se dê mal no mundo, né? Que a gente passe pelos episódios trágicos, né? A gente já viu essa questão da tragédia lá no Schiller e no Hegel, né? Quer dizer, o mundo ele quer que a gente haja cegamente, que como o Édipo a gente mate o próprio pai, a gente durma com a própria... Ele quer que a gente erre, né? A gente quer que a gente haja errado, né? E por quê? Né? Porque essa divindade maligna é justamente essa ação errada, né? Essa ação equivocada é justamente essa divindade maligna, né? E o Schopenhauer vai dar um nome para isso, em vez de chamar isso de Deus perverso e tal, ele vai chamar isso de vontade. Então, existe uma vontade do mundo, que é essa espécie de divindade, né, que sobrevive aos milênios aí, vai fritando todo mundo na sua fogueira de destruição implacável, né? Existe uma vontade que está dentro de cada um de nós, que é uma parte dessa vontade do mundo, né? Só que essa vontade que é nossa, interior, a gente é capaz de controlar, né? Então a gente é capaz de anular essa vontade dentro da gente. Para o Schopenhauer, o próprio mundo, quando a gente enxerga a árvore, passarinhos e tudo mais, tudo isso nada mais é do que manifestações da vontade, dessa vontade divina exterior a gente, né? E essa vontade divina interior a gente, ela se materializa no mundo por meio das nossas atitudes, né? Então é aquilo que a gente é capaz de controlar, tá? Então, basicamente essas são as ideias do Schopenhauer. A gente vê o Schopenhauer, né, muito em função da importância que vai ter esse pensamento para o desenvolvimento do pensamento do Nietzsche depois disso, né? Então eu vou tentar destacar algumas coisas importantes desse pensamento dele, no sentido da gente já ir preparando o nosso entendimento da própria obra do Nietzsche, tá? Quais são elementos importantes, né? Um elemento muito importante para a gente entender, inclusive, a relação dele com Nietzsche, é que ele diz que uma das formas de expressão da vontade, onde a vontade se mostra quase que na sua forma mais pura e verdadeira, assim, né? Seria a música. Olha que interessante. Ele fala que quando a gente ouve a música, é como se a gente estivesse enxergando essa divindade da vontade, né? É uma forma
pela qual a vontade se manifesta no mundo, que ela é muito forte para a gente, né? Então a gente sente a presença desse Deus por intermédio da música. A música ela consegue mexer justamente com o lado divino da vontade que a gente tem dentro da gente também. Ela dialoga com a nossa vontade interior. Então a música ela é capaz de movimentar nossas emoções, o nosso ânimo. A música é capaz de deixar a gente triste, ela é capaz de deixar a gente feliz, né? Por quê? Porque é como se a energia de felicidade ou de tristeza que a música materializa, que ela concretiza quando ela é tocada, é como se isso reverberasse dentro da nossa vontade. Então a gente entra na mesma sintonia da música que a gente está ouvindo, né? A vontade que está movendo a música, ela acaba movendo a nossa vontade no mesmo sentido. Então a música, a arte, vai ser um lugar onde vai se dar uma capacidade, uma possibilidade de entendimento dessa vontade muito interessante, né? E isso a gente vai ver justamente voltar, né, a partir da leitura que o Nietzsche faz do Schopenhauer, né? É um livro que a gente vai começar a ver melhor a partir da semana que vem, que é o livro do Nietzsche, chama O Nascimento da Tragédia a partir do espírito da música, né? Então perceba que o Nietzsche ele já vai vincular, né, essa própria movimentação que a música consegue fazer como uma representação dessa força primordial, né, que o Nietzsche, no caso específico, ele chama isso de força primordial mesmo. Ele chama isso do uno primordial, mas baseado exatamente nesse pensamento de Schopenhauer, né, de que a música consegue ser essa vontade primordial. E ele vai dizer que essa música ela tem uma força tão grande sobre a alma humana, o espírito humano, que ela levou os gregos a ter que domesticar, num certo sentido, essa música, né? E a forma como os gregos conseguiram domesticar essa música foi levando essa música para dentro do palco do teatro, né? Então, por isso surgiria a tragédia, né, grega, arcaica, a partir desse espírito da música. Quer dizer, o espírito da música é essa divindade doida e violenta, né, que destrói a gente, se a gente bobear, e essa força dessa divindade é um negócio tão destrutivo que até os gregos tinham medo dela, e que meio que para colocá-la dentro de uma jaula onde pudesse ser exercido algum tipo de controle sobre essa divindade, eles levaram ele para o palco, né? E colocaram isso na tragédia grega. Então, no fundo, quando a gente vê o Édipo lá levando toda aquela pancadaria lá que ele leva, isso nada mais é do que uma maneira da gente domesticar essas coisas para que aconteça com o Édipo lá no palco e que não aconteça com a gente, né? Que a gente se livre ou tente se livrar de alguma maneira dessa destruição implacável que a vontade exerce sobre as pessoas, né? Agora, o Nietzsche ele vai até com o Schopenhauer até a página 12, assim, né? A gente vai ver depois que, por exemplo, para o Schopenhauer, as duas grandes forças de controle e de conhecimento da vontade seriam justamente a música ou a religião budista, né? Inicialmente o Nietzsche não vai brigar muito com isso, mas logo em seguida ele vai falar, esse negócio de religião, entendeu? Eu estou fora, né? Nesse momento ele vai se descolar do Schopenhauer e vai começar a fazer, então, críticas ao Schopenhauer, porque o Schopenhauer não deixou de recuperar uma tentativa de colocar a religião como tábua de salvação, né? E o Nietzsche ele não quer tábua de salvação, não. Ele fala, não, esse mundo ele é terrível e a gente tem mais que afiar os dentes e subir no lombo dele para domá-lo, né? Então o Nietzsche ele vai para pancada com essa divindade da vontade, né? E ele acha que o campo da arte é um campo onde a gente consegue ir para a briga com essa força sem se machucar, né? Então há um traquejo, um jogo aí interessante que a arte permite a gente fazer,
da gente chegar quase na raia de brigar com essa força destrutiva, só que essa força, ela brinca com a gente que nem se a gente fosse uma pena de ganso, entendeu? Ela sopra e a gente desaparece, né? Ela é uma força violenta, assim, da natureza, que a gente não tem a menor chance de brigar com ela, né? Então, para a gente não ser massacrado por ela, a gente leva ela domesticada para dentro da arte, né? E aí a gente vai ver, a partir da semana que vem, como que o Nietzsche associa essa ideia do poder destrutivo a uma divindade grega, que é o deus Dionísio, né? E a outra força, que é a força domesticadora, a outra divindade grega, que é o deus Apolo. E que no Nietzsche, justamente, ele fala que a tragédia consegue criar essa espécie de pacto entre Dionísio e Apolo, quando leva o pessimismo para cima do palco, tá? Mas isso a gente vai ver a aula que vem. Eu estou adiantando porque já abre muita porta para a gente entender o Nietzsche, né? Então eu estou querendo trazer esses elementos para a gente. O segundo elemento, que é o elemento da religião, como é que funcionaria segundo Schopenhauer, né? Então a gente tem que entrar numa onda realmente de meditação, numa onda de abandono do corpo, dos desejos, da vontade, né? E anulação total do eu, né? E aí essa seria, para o Schopenhauer, a dupla possibilidade da gente administrar essa força aí, que é uma força que está dentro de nós, então a gente vai ter que lidar com isso, não tem como esconder isso, né? E aí aparece a outra metáfora importante do Schopenhauer, que ele vai dizer o seguinte, olha, não tem como esconder isso, mas as pessoas tentam esconder isso, porque a gente olhar na cara de um Deus maligno que quer destruir a gente o tempo inteiro é uma dor muito grande, é uma agonia, um desespero imenso, né? Um desespero parecido com aquele do Kierkegaard que a gente viu agora há pouco, né? Quer dizer, se a gente descobrir que o que tem dentro da gente é um vazio absoluto, um buraco infinito, e de alguém que ainda quer acabar com a vida da gente, quer dizer, isso vai ser muito sofrimento, né? Então, para não enxergar esse sofrimento, o que a gente faz? Vai dizer Schopenhauer, a gente usa de um artifício, que é colocar uma espécie de véu, né, sobre essa divindade maligna, para não ter que olhar na cara dela e para não ter que perceber da violência dela e do poder destrutivo que ela tem. A gente joga um certo véu assim, que torna o nosso olhar todo embaçado, né? E aí disfarça, né, o horror desse monstro no qual a gente teria que olhar na cara, né? E aí o Schopenhauer cria uma famosa figura, que é a figura do véu de Maia, né? Ele usa essa figura do véu de Maia, que seria aquilo que a humanidade lança a mão para não ter que enxergar que o mundo, no fundo, é uma vontade destrutiva, que quer acabar com a gente, né? Então, esse véu de Maia, ele se apresenta de várias formas, né? Mas, fundamentalmente, uma crítica que o Nietzsche depois também vai aproveitar, ela aparece na forma das religiões, cristã, católica, luterana, etc., etc. Quer dizer, a única religião que não é um véu de Maia seria o budismo, porque ele olha para esse monstro e fala, esse monstro sou eu, e eu tenho que anular essa minha monstruosidade por intermédio da meditação. Então a única religião que escaparia seria o budismo, as outras todas são véus de Maia com as quais a gente tenta cobrir o horror do mundo. Então, em vez de a gente olhar para o mundo e falar assim, pô, a gente veio aqui para sofrer 60, 70 anos e morrer depois e não valeu coisa nenhuma, né? Em vez de a gente olhar isso na cara, a gente cria um véu que fala assim, não, mas se você vai sofrer, depois você vai para o céu, você vai ficar no paraíso, né? Então, são formas de compensação, né? São formas para aliviar as tensões a que a gente chegaria se a gente percebesse que o mundo é um horror atrás do outro o tempo inteiro e que no final a gente morre e não vai levar nada, né? Quer dizer, então, para não enxergar isso, a gente vai optar por alguns véus de Maia. Um véu de Maia seriam essas religiões de matriz judaico-cristã aí, que o Schopenhauer era extremamente crítico em relação a elas, né? E outro tipo de véu de Maia seria a própria metafísica, a filosofia. A gente viu, né, o diálogo que tem entre os estoicos, que defendiam uma moralidade, né, e o próprio cristianismo, né? Então, a própria filosofia, num certo sentido, também seria uma enganação, seria um engodo para a gente ficar pensando em imperativo categórico, em moral kantiana, em racionalidade cartesiana, e numa série de coisas aí, achando que essas coisas
seriam solução para a gente, quando no fundo Schopenhauer vai dizer, olha, isso aí não é solução para nada, entendeu? Pelo menos para a grande questão humana, que é esse buraco interior que a gente tem, essa divindade que jogou a gente no mundo para sofrer, em relação a isso não tem o que fazer, né? Então, a única coisa que a gente tem a fazer seria anular essa força. Como é que a gente anula essa força? A gente anula essa força se anulando. Isso, enfim, dialoga muito com a música e vai dialogar principalmente com um autor da música alemã, que vem de uma tradição da música alemã extremamente intimista, subjetiva, né? Que nasce a partir do trabalho do Bach, né? Que é um autor que é característico da composição da música religiosa luterana, né? O Bach era um cantor, né? Um cantor era um cargo que a igreja luterana dava para um músico, para que ele, semanalmente, ele redigisse uma música para ser cantada na igreja, né? É um pouco essa tradição que existe até hoje na igreja evangélica, né? Quer dizer, de ter uma parte do culto que era uma parte de canto, né? Uma parte, né, que hoje em dia é um canto, inclusive, popular e tal. Na época do Bach era uma música mais clássica, orquestral e de canto a capela, né? Ele cantava salmos, ele musicava passagens da Bíblia, né? Então, o Bach é o autor da história da música que cria esse tipo de intimismo, né, subjetivo. Depois dele, um grande autor que vai se aproveitar também dessa perspectiva intimista vai ser o Beethoven, né, que, principalmente nas obras mais orquestrais, nos seus quintetos, né, e também nas suas sinfonias, né? Ele faz uma música muito profunda, né? Que então o Schopenhauer olha para aquilo e fala, pô, isso aqui é Deus, isso aí é a vontade, né? Só que esse Deus não é um Deus bonzinho, é um Deus terrível, né? E por fim o Richard Wagner, né? Que é contemporâneo do Schopenhauer, do Nietzsche e tudo mais, porque o Wagner ele faz uma obra na ópera que ela é profunda também, é uma obra muito, a orquestração dele é extremamente intimista também, é uma música muito triste, né, muito profunda, né, num certo sentido, e por outro lado as temáticas que o Wagner trabalha são temáticas que se aproximam muito do trágico, né, então as óperas dele em geral envolvem conflitos amorosos, assim, né, o Tristão e Isolda, por exemplo, né, o Tristão é um príncipe que vai para Cornualha lá e rapta uma princesa, porque o tio dele queria casar com a princesa. Só que quando ele está levando a princesa de volta para o castelo do tio, para o tio casar com ela, a força e tudo mais, ele se apaixona pela Isolda, né, que é a princesa, e aí o Tristão chega, né, começa a ópera com ele chegando na cidade do tio para entregar a noiva para o tio, só que ele se apaixonou pela noiva do tio, né? E aí começa toda uma tensão interna que começa a destruir o Tristão por dentro e começa a destruir a Isolda por dentro também, né? A ponto dela virar para ele e falar assim, olha, vamos nos matar, a gente só vai ser feliz na morte porque você não vai poder trair teu tio e eu não vou querer casar com ele, né? Quer dizer, então essas temáticas trágicas, né, que estão presentes na ópera do Wagner, e que o Schopenhauer e o Nietzsche vão dizer, olha, o Wagner ele é o top do top da música, que o Nietzsche vai chamar de música dionisíaca, né? Que é uma música que quer destruir a pessoa, né? Que é uma música trágica. Então, as óperas do Wagner elas sempre terminam em morte. Em geral, elas terminam em morte, né? Tipo Romeu e Julieta, assim, quer dizer, um desastre absoluto, né? Enganos, um acha que vai fingir que morreu, aí o outro acha que morreu de verdade e se mata, né? Então, esse tipo de solução das peças do Wagner que vão representar isso que essa filosofia está querendo dizer para a gente, né? Só que essa filosofia vai dizer isso em termos teóricos, assim, de livros que vão então tentar explicar essas questões, vão tentar mostrar para a gente o impacto, né, das coisas que estão sendo discutidas, né, mas sempre tendo a arte, sempre tendo a música como uma referência importante. Né? Então, uma outra última coisa importante de entender do Schopenhauer em relação a isso é a valorização que a obra dele vai dar para a arte em contraposição à filosofia.
Se a gente voltasse lá desde o início da história da filosofia, assim, lá no Platão, na República, no livro 10 da República, o Platão diz que a arte ela é meio perigosa. Precisa tomar cuidado com os artistas, porque eles falam muita mentira, né? Ele critica muito o Homero, porque o Homero tinha muita fábula, muita história inventada lá de deuses falsos, que não levavam ninguém para lugar nenhum, de deuses invejosos que ficavam brigando lá um com o outro para dizer quem que era mais bonito, quem que era mais isso, quem que era mais aquilo, né? Os deuses gregos eram um bando de invejosos, os caras eram horrorosos, lá todo mundo se odiava e tal, não sei o quê. Então, o Platão ele fala assim: olha, isso aí é um perigo, né? A arte é um perigo, porque ela cria ilusões muito sedutoras, assim, né? Que se alguém toma isso como parâmetro de vida, de comportamento moral, vira todo mundo completamente descompromissado com a sociedade, com as outras pessoas, né? Um bando de invejosos, um querendo passar a perna na outra, né? Então, ele tinha, né? E nesse livro 10 da República, o Platão chega a ponto de dizer que os artistas deveriam ser expulsos da cidade. Tá? Tem uma crítica violentíssima que ele faz ao simulacro que a arte é capaz de criar, né? E ele diz que só deveria ser mantido na cidade os artistas que fizessem um tipo de arte, que era um tipo de arte que ajudasse a formar o cidadão para o Estado, da cidade-estado grega, né? Então, a história da filosofia é uma história meio que de expulsão da arte, de desvalorização da arte, de associação da arte com a mentira, né? E vejam que o Schopenhauer e o Nietzsche vão fazer justamente o inverso. Eles vão dizer, não, a arte é onde está a grande verdade, que é a grande verdade que a filosofia ficou escondendo atrás do véu, né? Então, de maneira covarde, a filosofia nunca quis olhar para essa dimensão humana mais profunda e mais terrível. Ela sempre escondeu esse lado monstruoso, que é um lado que faz parte da gente. Né? E, evidentemente, né, esse tipo de pensamento, de abertura, quer dizer, vai ter uma influência fortíssima na filosofia moderna, quando, por exemplo, começarem a associar esse lado interior destrutivo, essas energias de pulsões que a gente tem e tudo mais, né? Começarem a associar isso com o inconsciente, com repressão, com o trabalho todo que o Freud faz no sentido de mostrar o perigo de deixar esse monstro desconhecido, porque no fundo ele realmente existe, né? O ser humano tem um lado monstruoso dentro de si que é melhor ele saber qual que é e se aproximar desse cara para conhecer melhor o que a gente é capaz de fazer, né? É melhor isso do que ficar escondendo e dizendo que todo mundo é bonzinho, que todo mundo é maravilhoso. Se alguém acha que todo mundo é bonzinho, é maravilhoso, é só ligar o jornal e ver o que está acontecendo lá em Israel com a faixa de Gaza, né? Quer dizer, a gente percebe que o mundo realmente né, não é nenhuma conto da carochinha, não é nenhuma história de infantil, né? O mundo a reunião de pessoas que são capazes de jogar um míssil em cima de um hospital e matar 500 pessoas convalescendo ali, já doentes, já né, vítimas de coisas terríveis e tal. Você ainda joga uma bomba em cima e mata 500 pessoas de uma vez só dentro do hospital, né? Então, é esse tipo de perspectiva que o Schopenhauer está trazendo à tona. Né? Quer dizer, a ideia de que a filosofia ela tem que olhar para esse negócio e tem que pensar isso de uma maneira coerente. Tá? E aí, voltando para resumir um pouco como o Schopenhauer faz isso, quer dizer, ele vai apontar duas perspectivas para a gente lidar com isso, né? Que seria ou o ascetismo religioso budista ou a catarse, né? A projeção dessas energias destrutivas para o campo da arte, né? São as duas grandes portas que ele vai abrir, e aí, a partir da semana que vem, a gente vai ver como é que o Nietzsche, né, vai ser um herdeiro direto dessa conversa e como que a gente ingressa aí num outro nível de complexidade a partir da filosofia do Nietzsche. Beleza, pessoal? Parei aqui a gravação. Alguém tem alguma pergunta? Deu para acompanhar? Estamos indo aí.
Beleza, Matheus? Matheus é fã Sim, do Schopenhauer, né? Diga, Niltz. sim, deu para acompanhar, mas é muita coisa, hein? Nossa, a gente vai trazendo para o hoje mesmo, sempre Aham. lidando com as nossas realidades, né? E do mundo. É. Sim. É. Sim, professor, eu curto o Schopenhauer. O que você traz aí para a gente de colaboração, então, Matheus? É Que... bacana, tipo assim, a filosofia do Schopenhauer, o pessimismo dele, a questão do pêndulo, que tem o tédio pela busca, e quando você encontra, você tem o tédio, mas quando você busca, você tem o sofrimento da busca. Mas lembra aquela frase do Grande Sertão Veredas, né? É a travessia, não é você buscar, é a travessia, é saber aprender. É engraçado, né? O Schopenhauer pregava, né, que todo mundo devia anular a vontade, porque a vontade é terrível, é um lado monstruoso que a gente tem dentro da gente, né? E aí o Bertrand Russell, que é um cara que escreveu uma história da filosofia ocidental, ele conta um episódio biográfico do Schopenhauer, que o Schopenhauer ele era muito mulherengo, né? Ele morava numa pensão e ele levava um monte de mulher para o quarto dele, fazia mó algazarra lá e tal. Ele era um cara bem depravadão, assim, bebia, fazia altas festas e tal. E tinha a dona da pensão lá que ficava de olho no Schopenhauer, era uma mulher que ficava, assim, aquela vizinha chata, assim, né? Que vivia censurando o Schopenhauer, falando, esse cara é uma moral e tal, não sei o quê. E aí um dia ele chegou bêbado em casa, assim, começou a subir a escada, e ela veio falar na orelha dele. Ele pegou a mulher e jogou ela da escada. Né? Aí ela caiu, assim, levou um tombo imenso. E aí ela quebrou a perna, assim, mas de um jeito que nunca mais consertou. Ela ficou manca o resto da vida, assim, né? E aí o Schopenhauer foi processado pela mulher e ele teve que pagar uma pensão o resto da vida dela porque ela ficou inutilizada, né? E aí diz o Bertrand Russell, né, que quando ela morreu, né, que ele parou de pagar a pensão, ele escreveu no caderninho dele assim: morta a velha, fim da despesa, ponto final, acabou meu gasto, né? Então ele era um cara hardcore, assim, né? E promovendo essas ideias de niilismo e tal, mas é porque são essas contradições, tudo muito interessante. Tá bom, pessoal? Então, semana que vem vamos ver Nietzsche, tá? Espero vocês aí no nosso bate-horário. A gente vai ter mais um feriado, acho que é 2 de novembro, né? Mas não é semana que vem ainda, é na outra. Então, semana que vem a gente conversa sobre Nietzsche e depois eu vou ver lá com o meu calendário lá, como é que a gente está com as reuniões. Mas hoje eu dei uma corridinha porque já tinha ficado atrasado o Kierkegaard, né? E o Schopenhauer eu já tinha previsto para a aula de hoje, então ficou um pouquinho corrido talvez, mas qualquer dúvida depois eu coloco lá o link para vocês, se vocês quiserem assistir de novo a aula, e qualquer dúvida vocês me trazem semana que vem. Tá joia, pessoal? Bacana, boa noite então para vocês. Até a próxima. Valeu, Luiz, Niltz, Nicole, Derane, Luiz, Matheus, Graziele. Tudo de bom para vocês, viu? It's being recorded? Já mandei parar. Stop record, achei que já tinha parado.